Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em alguns trechos de A Jornada de Escolhas Divinas, né? O foco vai ser tentar entender melhor essas ideias sobre propósito, sobre as nossas escolhas e também sobre essa busca por orientação divina que o texto levanta. Olha, a fonte já começa assim, sugerindo uma conexão bem forte entre prosperidade e o nosso propósito de vida. Usa até Levítico 26, sabe? Ali nos versos 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Soa quase como uma lei de causa e efeito espiritual, né? Tipo, você segue as diretrizes, os estatutos, e aí vem os resultados, como as chuvas na hora certa. Exato, é bem isso. A ideia central que o texto apresenta é como se existissem leis que governam o espírito, sabe? Parecido com as leis naturais para o clima. Se você segue esses princípios, segundo a fonte, isso ativaria uma sequência de bênçãos, uma coisa levando a outra. Mas, por outro lado, qualquer desvio nesse caminho, bom, aí atrasaria essa sequência ou até interromperia. E o interessante é que não basta só seguir assim, mecanicamente. O texto também fala da necessidade de mostrar um crescimento, uma maturidade espiritual. Lembra daquela instrução de Moisés em Êxodo sobre a Páscoa? Aquilo de escolhei e tomai vós cordeiros. Lembro, sim. Então, é uma ação deliberada que mostra que a pessoa está pronta, que cresceu espiritualmente. Entendi. Mas essa ideia de seguir um caminho levanta a questão, né? Como é que a gente sabe qual é o caminho certo para escolher? A fonte busca ajuda lá no Salmo 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Adonai? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Isso parece indicar que a orientação divina está disponível, mas para quem busca ativamente, né? Para quem tem esse temor, esse respeito. Pois é, e o fascinante é que essa orientação divina não parece anular a nossa responsabilidade pessoal, sabe? Muito pelo contrário. A fonte dá muita ênfase na nossa escolha ativa, consciente. Jó 34, verso 4 é bem direto nisso. O que é direito, escolhamos para nós. Escolhemos para nós. Exato. Não é só receber a orientação passivamente, é para a gente se engajar ativamente em discernir, em selecionar o que é correto, o que é bom. Quase um processo de decisão mesmo. Certo. E como fazer essa escolha assim, no dia a dia? O Salmo 119, verso 30, parece dar uma ferramenta para isso, né? Diz, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Ou seja, a verdade e os juízos divinos seriam os guias. Isso. Funcionariam como critérios para essa escolha. A verdade e os padrões de Deus segundo a fonte. Faz sentido. E tem o exemplo que a fonte usa de Maria, que escolheu a boa parte quando sentou para ouvir Yeshua. Mostra bem essa escolha ativa, né? De priorizar o aprendizado espiritual ali, naquela oportunidade. E aí, se a gente conecta todos esses pontos, seguir estatutos, buscar orientação, escolher ativamente, aí surge uma dinâmica bem interessante lá em João 15, verso 16. O texto diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Opa, aqui a perspectiva inverte um pouco. Exatamente, não é mais só sobre a nossa escolha de seguir, é também sobre sermos escolhidos por Yeshua e escolhidos para uma missão específica, gerar um fruto, um resultado que seja permanente, duradouro. Isso levanta uma questão importante, né? Como a nossa escolha interage com essa seleção divina. Fica uma tensão aí. Uma tensão produtiva, talvez. E essa ideia de ser escolhido para um propósito maior me lembra o exemplo de Shaul, o Paulo, que a fonte cita em 2 Timóteo 2. Ele fala que suporta os sofrimentos por amor dos escolhidos, para que eles alcancem a salvação. Uhum. Isso parece reforçar essa noção de um propósito maior, né? Talvez até um propósito que envolva sacrifício ligado a esse grupo de escolhidos. E conectado com a ideia do fruto que permanece que a gente viu em João. Faz todo sentido. Então, juntando as peças todas que a fonte nos deu hoje, o que parece é que a jornada de escolhas divinas descreve um caminho onde várias coisas se entrelaçam. Obedecer a princípios, os estatutos, fazer escolhas conscientes pela verdade, pelo que é direito, estar aberto à orientação divina, e tudo isso conectado com essa ideia de ser escolhido.
E o objetivo final seria cumprir um propósito que gere algo. Algo que dure, que tenha significado. Perfeito. A visão que emerge da fonte é justamente essa, de uma interdependência. A nossa ação, a agência humana, é crucial. Escolhi o caminho, escolhamos para nós. A nossa parte. Isso, a nossa parte. Mas, ao mesmo tempo, a iniciativa divina também é fundamental. Eu vos escolhi a vós. Uma coisa não anula a outra, sabe? Elas se complementam nesse percurso. É uma dinâmica interessante. Muito. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Que a própria análise dos textos sugere. Como será que essa percepção de uma dança, digamos assim, entre a gente escolher ativamente um caminho alinhado a princípios divinos e, ao mesmo tempo, ter essa noção de ser escolhido para um propósito específico, como isso pode influenciar a busca pessoal de cada um por sentido, por direção na vida? Fica aí para a gente pensar, né?